série Produtor no Centro do PwC de Tech Innovation Podcast, onde o agro de verdade mostra sua cara e abre as porteiras para inovação e tecnologia. Fala, meu povo, como é que vocês estão? Muito prazer estar aqui com vocês hoje, estreando a nossa série Produtor no Centro. Para quem não me conhece, eu sou a Natália, goiana de pé rachado, nascida e criada no Cerrado. Sou engenheira agrônoma e aqui, na nossa consultoria de inovação, no PwC de Tech Innovation, sou responsável pela comunidade de produtores rurais. Nosso grande objetivo aqui é ouvir o produtor rural, conectar ele com novas soluções e, claro, dar voz, né? Porque a gente precisa entender que quem está na ponta precisa. Aqui a gente consegue reunir startups, investidores, corporações, o próprio produtor, a academia e todos os outros atores do ecossistema, porque o que a gente quer aqui é fazer o agro acontecer. E para nossa primeira prosa aqui, o nosso convidado é o Daniel Girello, produtor rural de grãos, que está diretamente lá de Primavera do Leste, no MT. Ele é engenheiro agrônomo de formação. Ao longo da sua carreira, ele passou aí por algumas multinacionais, até que virou produtor rural. E o Daniel, gente, ele é super curioso, super antenado, tá sempre de olho no que está acontecendo. E desde o início, né, ele queria trazer tecnologia e inovação para dentro da fazenda. A grande perspectiva aí do Daniel, que ele mostra para a gente nas redes sociais, também muito ativo, é como obter produtividade, né, você elevar a produtividade e a lucratividade, reduzindo o impacto ambiental. O grande propósito também é simplificar a agricultura, não é para transformar num bicho de 7 cabeças, não é mesmo? E aí, o Daniel, nessa aí trajetória de produtor rural, acabou desenvolvendo uma metodologia, um curso, um propósito aí que se chama Nova Velha Agricultura, onde ele traz aí técnicas milenares da agricultura japonesa e coreana para a agricultura atual. Não posso deixar de falar aqui que o Daniel ele tem essa visão integrada, de todo o ecossistema, de todo como a fazenda dele, a produção, ela está conectada. Então ele tem um olhar muito profundo, sobre sustentabilidade. Inclusive ele participa do GAAS, do Grupo Associado de Agricultura Sustentável, onde ele é super ativo com esse olhar para realmente trazer uma agricultura sustentável e uma agricultura regenerativa. E aí, como que o Daniel foi parar também nas redes sociais? Como eu falei para vocês anteriormente, ele é super ativo lá no Instagram, tem mais de 70 mil seguidores e alguns vídeos, eu fiz o dever de casa aqui, hein, Daniel? Tem mais de 1 milhão de visualizações. Então, Daniel aí também está influenciando outros produtores, influenciando a cadeia, que é um trabalho super legal. Querendo ou não, é um influencer, não é mesmo? Bom, Daniel, agora eu vou deixar você contar um pouquinho dessa história. E agora também não vale dizer que eu menti aqui como influenciador e com seus 1 milhão de visualizações, hein? Então tá, obrigado, Natália, obrigado pelo convite. Você mentiu um pouquinho porque tá desatualizado já, né? A gente já tá com 80 mil seguidores, então a gente vem crescendo rápido, tem vídeos aí com 2, 3 milhões de visualizações. E eu fico muito feliz, não pelo número em si, mas que cada número é uma família, cada número é um agricultor que pode ter essa oportunidade de fazer essas transições, né? Então, o método NVA ele surgiu dentro da fazenda, dentro de um problema que a gente tinha e que todos os produtores do Brasil, do mundo inteiro, têm. A gente tem alunos hoje do método em Portugal, Uruguai, Bolívia, Paraguai. Então, não é só o Brasil que a gente está conseguindo influenciar, né? Então, eu fico muito feliz porque cada dia que a gente se comunica ali dentro, a gente está conseguindo transformar, de certa forma, a vida de alguma família da agricultura do nosso país, principalmente, né? Bom, gente, então vocês viram aí, eu menti alguns números, né? O Daniel já cresceu. Tô afiado hoje. Tá afiado. Muito bom. O Daniel tá crescendo, e alcançando mais pessoas ainda. E aqui o nosso podcast, ele tem a grande ambição do que tá por trás, dessa visão do produtor rural, que tá aqui, frente a frente comigo, seja online ou seja no presencial.
E com essa visão, né, de tornar os negócios cada vez mais rentáveis e sustentáveis. E aí, no conceito de sustentabilidade é amplo mesmo, né? Sustentabilidade financeira, ambiental e social. E aí, a grande pergunta que vem aqui, Daniel, o que foi, né? Qual foi o ponto, né, da virada de chave para você sair lá da multinacional e efetivamente se tornar um produtor rural, né? Como que foi esse processo para você? Hoje você produz, né, alguns insumos dentro da própria fazenda, também multiplicando esse conhecimento, né? Então conta um pouquinho dessa trajetória para virar produtor rural, conta um pouquinho mais sobre o que é a NVA. Eu vou começar lá em 2006, quando entrei na universidade. Aí depois participei, fui muito ativo dentro da universidade, né? Trabalhei muito com diversos temas lá dentro. Depois eu fui para os Estados Unidos, fiquei 2 anos lá nos Estados Unidos, trabalhando numa fazenda. E não tem romantização, né? Lá eu fui peão mesmo de fazenda, trabalhei como tratorista, limpando silo, construindo pivô, construindo prédio. Então foi uma experiência de vida muito interessante. Logo que eu voltei dos Estados Unidos, eu trabalhava num projeto lá na universidade que eu estava junto com a Monsanto, e aí, por coincidência, o pessoal de lá me indicou para cá e deu certo de eu entrar na multinacional, né? E eu já vim para o Mato Grosso. Eu sou do interior de São Paulo, São Roque, me formei em Maringá. Então, em 2011, eu tive a oportunidade de chegar aqui no Mato Grosso. Quando a gente é novo, né, a gente acha tudo muito legal, né? E aí eu fui aprendendo, trabalhando, fui me envolvendo dentro da Monsanto e nisso eu fiquei 6 anos, né? 6 anos dentro da Monsanto. Chegou um momento que eu cansei, né? Aí pedi minhas contas da Monsanto e fui trabalhar numa revenda de gerente aqui em Primavera do Leste. E aí meu sogro, e nisso eu já estava casado, já estava com o casamento com a minha esposa, que é a Juliana, né? E meu sogro dividiu a sociedade e ele me chamou para trabalhar junto com ele em 2019. Aí, meu amigo, quando eu entrei na fazenda, eu já tinha a visão da multinacional, já tive a visão do front ali de trabalhar com uma revenda. E aí quando eu entrei na fazenda, eu vi que o buraco era mais embaixo. Porque a teoria, ela é bonita, né? Só que quando a gente vai para a prática, aí a gente vê que tem problema operacional, problema de gente, problema de como construir as coisas na prática, né? Uma coisa é a gente recomendar, virar as costas e ir embora. Outra coisa é a gente colocar a mão na massa e fazer o negócio acontecer, né? Então essa foi um choque de realidade. Quando a gente está na multinacional lá, a gente liga e fala, compra uma passagem para tal dia e você só entra no avião e vai. Aqui dentro não, aqui a gente serve cafezinho, colhe, planta, planeja, vende, faz tudo, né? Então a agricultura realmente ela é muito dinâmica, né? Muito dinâmica mesmo. É por isso que o produtor ele tem que ser elástico, ele tem que estar antenado em todos os lados. O jogo mudou. Não é mais a agricultura que tinha há 20 anos atrás. Hoje é muito rápido. Hoje a informação chega muito rápida, a mudança de preço é muito rápida. Então, essa velocidade o agricultor tem que trazer para o ambiente dele. Eu estava lá em Querência outro dia. O NVA surgiu dentro da fazenda. Eu estava na fazenda, cheguei na fazenda umas 3 da tarde, um calor desgramado. Aí eu vi assim, 2 pulverizadores aplicando 2 tipos de fungicida, um protetor e um fungicida que transloca dentro da planta. Aí tinha inseticida, tinha 2 inseticidas, um para percevejo, um para lagarta, e tinha mais 2 micronutrientes. E nessa, eu falei, cara, não pode estar certo, porque a gente aplicou semana passada para inseticida, faz 10 dias que a gente aplicou para fungicida e já estamos repetindo de novo. E aquele dia eu voltei assim, sabe, os operadores tudo sujo, o calor do cão, tambor de veneno para todo lado, sabe? Então, assim, eu fiquei assim, eu falei, não, tá errado. Esse caminho é um caminho que a gente vai morrer na agricultura, né? Não é economicamente viável. Todo ano que passa, a gente aumenta uma aplicação. E aí, por coincidência, o meu irmão fez gastronomia, como as histórias são malucas, né? Ele fez gastronomia e apareceu uma propaganda para ele de uma americana que chama Elaine Hinga. E ela tem um método também de multiplicação de micro-organismos, compostagem, de extração de chá de composto. E ele mandou para mim. Ele falou, Daniel, dá uma olhada nessa americana aqui. E aí eu comecei a olhar. Quando eu vi, falei, meu amigo, aí é o furo da bala, aí é a bala de prata. E aí eu comecei a estudar.
comprei o curso dela, fiz o curso dela. Quando eles vieram para o Brasil, fiquei 2 semanas com eles também. Então, eu fiz o curso online, que é um curso longo, né, intenso. E depois, quando eles vieram, a gente fez também um encontro de 2 semanas. E aí eu comecei a entender que o que eu tinha estudado sobre agricultura não tinha nada a ver, sabe? Assim, aí foi um banho de água fria. Eu comecei a ver, eu falei, caramba, como que uma coisa tão simples a gente conseguiu desviar o nosso olhar e achar que é normal o que está acontecendo. Como que pode ser normal um produtor de soja que fazia 1, 2 aplicações de fungicida, hoje ele faz 5, 6, 7 aplicações? Como que pode ser normal um cara que fazia antes no milho 1 aplicação de inseticida e hoje ele faz 7, 8 sem resolver o problema? Se químico fosse o caminho, estaria diminuindo, não aumentando, né? Então, de fato, a gente está desequilibrando todo esse ambiente e a gente está bancando financeiramente esse desequilíbrio, né? E não é o produtor que está ganhando com isso, né? Não é o produtor. Inclusive, não são as multinacionais. Esse monte de RJ que vem acontecendo, de recuperação judicial, é porque o produtor está enforcado. Claro que o sistema mudou, né? Só que ele não conhece uma outra forma de produzir e por isso o NVA surgiu. A gente, depois que entendeu que a gente conseguia retirar os químicos gradualmente e a gente produzir com alta tecnologia, produzir com velocidade, produzir com alta produtividade e rentabilidade principalmente, a gente percebeu que a gente podia transformar isso num método e replicar isso para a agricultura. E aí eu comecei a parar de estudar agronomia, agora eu sou um desengenheiro agrônomo e comecei a estudar muita biologia, microbiologia, embora tenha dentro da agronomia, a gente não dá bola, né? Eu sempre falo que a microbiologia é a novidade mais antiga que existe e a gente não usa isso, né? Então, a gente conseguiu transformar isso numa ferramenta que a gente consegue para qualquer tipo de cultura, porque a gente simplesmente imita a natureza. O que a gente faz, o que o NVA faz é imitar a natureza, né? A gente tem a compostagem, dentro da floresta tem uma compostagem laminar das folhas acontecendo a todo momento, cai uma árvore e ela se decomposta. Então, o biofertilizante nada mais é do que uma carga alta, uma fermentação que acontece naturalmente da microbiota, que existe há milhares de anos, milhares e milhares de anos. Então a gente faz um biofertilizante que é um fermentado, né? Todo mundo toma aí a kombucha, o iogurte, o queijo, o vinho, a cerveja, tudo isso é um fermentado. E a gente constrói isso de forma que a gente consegue usar na agricultura. E o terceiro pilar são as plantas de cobertura, são raízes diferentes, né? Então, as raízes excretam uma comunicação para a microbiota vir para perto dela. E aí isso começa a acontecer um monte de reação que a química do solo nunca vai explicar. E não é só química do solo que resolve o problema. Existe uma química do solo, mas não é da maneira como a gente acha que é. Bom, gente, vocês viram aí que o Daniel ele fez um trabalho de anos, né? Realmente uma imersão do agro e no agro de verdade, né? Ela ia olhando para a planta, olhando para o solo, como que todo esse ecossistema, né, funciona, considerando todos os fatores. Então, o agro é realmente complexo e a gente precisa ter esse olhar com cuidado, né? E o Daniel trouxe muito bem essa visão, todo esse aprendizado, essa jornada que ele teve. Começou lá em 2019. E aí, Daniel, você contou aí um pouquinho, né, de como que os 3 pilares da NVA, como você iniciou essa trajetória, né? E como que foi, né, o investimento de recursos, né, tanto de tempo quanto financeiro nos últimos anos aí dentro da propriedade, como isso tem gerado resultados para vocês, né? Quais foram as principais oportunidades que vocês obtiveram nesse processo de transformação do sistema produtivo de vocês, né? Mas assim, a gente sabe também que nem tudo são flores. Conta pra gente um pouquinho também quais são os desafios, né, que vocês tiveram nesse processo, estão tendo ainda, e até um pouquinho dessa visão, o que você ainda acha que tem pela frente? O começo ele é sempre duro, porque a gente tem pouco conhecimento, né? Por isso que hoje eu estudo muito mais comunicação e maneira da gente poder transmitir isso do que agronomia até. E a educação ela é transformadora. Eu acho que quando
ela é libertadora. Quando alguém tem um conhecimento, ele liberta a pessoa, né? Então, a gente tem uma grande oportunidade de transformar realmente a agricultura do nosso país. Quando a gente começou pequenininho. Eu comecei a fazer micro-organismos isolados, on-farm, e lá em 19 era um negócio que ainda não era tão comum, né? Então era muito ainda arcaico, né? No sentido de multiplicações, de contaminantes, né? A gente tinha muito problema. A gente, de fato, nesse começo a gente apanhou, né? Apanhamos igual vaca na horta mesmo, porque eu fazia um produto, passava 3 dias, um fedor danado na fazenda, gente tudo suja, os caras não ficavam bravos comigo, né, os funcionários, e aí eu me dava de louco, não, é assim mesmo, e tá, mas eu nem sabia o que eu estava fazendo, né, a verdade é essa. Quando a gente foi estudando, evoluindo e melhorando, né, a nossa estrutura, e eu sempre coloco 3 pilares fundamentais para que o método dê certo, que é o agronômico, ele tem que ser agronomicamente viável, a gente tem que ter produtividade, tem que ter segurança, tem que ter rentabilidade no negócio. E aí entra o pilar econômico, né? O econômico tem que trazer essa balança, tem que ser melhor do que a gente tem hoje, né? Com segurança. E um fator principal que o produtor sempre chora muito é o operacional. Se o operacional não funcionar, ou, na verdade, se qualquer um dos 3 não funcionar, você tem que mudar a rota, ajustar a rota. A gente nunca desistiu. Por mais que foi difícil no começo, a gente não tinha conhecimento, a gente sempre foi ajustando a rota e o produtor ele é muito criativo, né? Então, a nossa operação, não, tem que fazer assim. De repente, a gente falou, puxa, mas se eu fizer assado vai ser melhor, né? E aí a gente foi ajustando, foi fazendo, foi encontrando pessoas pelo caminho, outras metodologias que eu estudei. Então, tem aí Elaine Hingan, Tomita, que é um brasileiro, é um japonês fantástico, tenho muita gratidão por ele. Jadan é um coreano que, inclusive, estudou com Tomita. Então, tem Francis Chabossot, que é um francês, Christian Jones. Então, vários autores me influenciaram para a gente construir esse método. Então, eu peguei um pouco de cada um, juntei tudo e a gente foi organizando esse operacional. E, de fato, no começo não foi fácil. Mas hoje, quem começar e ter a oportunidade de entrar junto com a gente, o operacional, o econômico, tudo isso já está muito mais claro e organizado, né? E a gente tem investido muito em máquinas, né? Porque todas as nossas máquinas e toda a operação, desde 30 anos atrás, que meu sogro começou, 40 anos atrás, sempre foi preparada para receber o pacote químico. Então, Natália, olha que loucura. Pensa só, né? Um fertilizante, um cloreto de potássio, por exemplo, vem lá da Rússia, está com guerra na Ucrânia. Aí passa a guerra, não, deixa o navio passar. Passa o navio, chega em Paranaguá, descarrega, entra na fila lá, põe no caminhão, traz para o Mato Grosso, coloca no chão, coloca de novo no caminhão, aplica. Olha a operação que foi criada, né, para a gente receber os pacotes químicos. E aí a gente está falando assim, não, produtor, calma, você não depende do dólar, você precisa iniciar pequeno, claro, para você entender esse conceito, entender como funciona, entender o que você precisa, entender suas receitas, mas quem vai ter domínio do seu fertilizante é você. Você vai capturar, você vai fazer no seu tempo e vai fazer um produto muito melhor e mais barato, metade do preço. O que você prefere? Então, assim, eu tomo muita pancada na rede social, porque os caras foram moldados por um sistema. A verdade é essa. O sistema, não estou falando que é bom ou ruim, mas o sistema moldou a agricultura brasileira. E a operação do produtor está muito baseada nesse sistema, né? E a gente tem que fazer pequenos ajustes? Tem, mas é muito pequeno e muito mais barato. E o retorno ele é muito alto, né? O retorno desse tipo de agricultura que a gente tem, ele é muito mais alto, né? Então a gente está falando de cortar Eu tenho alunos, por exemplo, que hoje já estão para colher soja e eles faziam 5 aplicações de fungicida, estão com uma no primeiro ano. Eles faziam 7 de inseticida e estão com uma. Então, eles estão fechando um ciclo de soja no primeiro ano com uma aplicação de fungicida, com uma aplicação de inseticida, estão felizes da vida e vão colher muito. Então, esse nível de reestruturação de solo, reestruturação de ambiente, de cópia da natureza que o NVA traz. E a operação o operacional sempre vai ser
o primeiro degrau, né? Então a gente inicia pequeno, sobe o próximo degrau, sobe o próximo. Hoje, por exemplo, eu acabei de fechar uma máquina de plantio de entrelinha para fazer consórcios de milho com crotalária, milho com braquiária. Então, antes eu vim investindo, cada ano eu investi em alguma coisa, né? Investi na piscina, investi nos isolados on-farm, investi no revirador de compostagem, investi em caminhão para a gente poder ter mais operação. Então, a gente vem investindo todos os anos e hoje na fazenda eu não preciso mais falar nada. Está todo mundo convencido, os funcionários, o próprio meu sogro. Hoje eu toco toda a operação, a gente planta 9 mil hectares, eu toco toda a operação agrícola, né? Ele fica mais na parte de vendas, e minha esposa e minha cunhada aqui no escritório, no administrativo. Então, é uma empresa familiar, né, com 4 pessoas comandando, cada um na sua, e hoje está todo mundo muito convencido, inclusive os funcionários, que o único caminho que a gente tem, se quiser sobreviver na agricultura, é a gente partir para esse caminho mais sustentável de fato, né? E você tocou muito, né, que um dos pilares fundamentais aí é o operacional. E é uma transformação de um sistema produtivo, né? E assim, qual que é o seu olhar sobre as tecnologias, né? Como o que já existe conseguiu se adaptar ao que você precisa e o que você ainda permanece, né? O que ainda tem gargalo, né? Sejam máquinas, sejam processos, e você ainda acha que falta, né, para você conseguir, dar mais vazão ainda para toda essa estrutura, melhorar mais ainda, né, o seu sistema produtivo. Qual que é o seu olhar em termos de tecnologias para o que a gente tem hoje e para o que você precisa? Só para ficar muito claro, Natália, assim, às vezes o pessoal das indústrias fica meio ressabiado comigo, e eu falo mesmo, né? A indústria é um grande parceiro. Eles têm grande poder de investimento em ciência e tecnologia. A gente está abrindo essa fronteira. Não fui eu que inventei nada do que eu faço. Já existe há milhões de anos. Eu só trouxe para a agricultura moderna. Já temos mais de 420 agricultores. Eu abro de tempos em tempos o curso. Abri 2 vezes. A gente tem 420 agricultores já aplicando o que eu faço. A gente tem 80 mil seguidores me escutando sobre uma agricultura diferente. Olha que fantástico isso. Tem milhões de visualizações. Teve um mês passado, a gente fez 8 mil visualizações ao longo do mês. Então, são números que a gente vê que é um caminho que o agricultor está interessado. Então, o que eu vejo de oportunidade que a indústria pode auxiliar a gente, de fato, ela entender o conceito e construir produtos nessas linhas, né? Muito se fala dos isolados, né? O isolado, que é o que a indústria faz, mas a natureza não tem nada isolado e a gente quer isolar. Por isso que tem contaminação. Quando a gente traz diversidade biológica, a gente tampona o sistema por conta de ácidos produzidos por essa comunidade. Natural. Então, a gente está sempre querendo lutar contra a natureza. A gente tem que colocar ela a nosso favor, né? Enquanto a indústria não entender isso, ela vai sempre estar produzindo produtos não para a causa do problema, e sim para os sintomas, né? A gente sempre vai estar resolvendo sintomas. Esse é o ponto 1. Ponto 2, eu tenho uma grande dificuldade com herbicidas. Herbicida ainda a gente tem que fazer. Eu não sou um produtor orgânico, então eu sou um produtor regenerativo. A gente vem regenerando o sistema, né? Isso tudo que eu estou falando, essa história toda é para a gente regenerar. Regenerar para quê? Para tamponar, para ter menos problema de praga e doença, né? No fim das contas, um resumo é isso. Mas eu até faço uma analogia que o herbicida é igual se a gente aplicasse um humanicida, né? Estou aplicando um humanicida na Natália lá, vou pulverizar ela. Ela vai dar uma baqueada, vai, né? Mas ela aguenta. A gente está sempre dificultando as nossas plantas, né? Quando a gente aplica esses tipos de antibióticos, né? Esse inseticida, fungicida, herbicida são antibióticos, matam algum tipo de vida, né? E o herbicida, quando a querida John Deere, faço um apelo aqui para John Deere, então, ou a Case, ou a Fendt, qualquer empresa de máquinas, fizer algum equipamento que a gente consiga fazer uma roçada entre linhas, tanto em pré-emergência quanto pós-emergência, eles vão lamber todo o mercado de herbicida. Então, esse é um grande mercado, né? Então, você imagina lá, em vez de aplicar herbicida, eu vou e roço a minha entrelinha. Ah, faltou um pouquinho, sobrou um pouquinho? Beleza, mas quanto de dose a gente não reduz disso aí?
a gente tem que olhar o lado positivo. E a gente recebe milhares de mensagens por mês, às vezes o cara se apega numa coisa tão pequena, né? Não, mas e o herbicida? Não, o herbicida a gente faz. A gente sabe mitigar esses efeitos, claro, a gente coloca biofertilizante, aminoácidos, a gente mitiga o efeito do estresse do herbicida, tem técnica para isso, mas se a gente puder retirar, é muito melhor, né? Então, está aqui o meu apelo, que chegue nos ouvidos do presidente aí das grandes empresas de máquinas. Aproveitem esse mercado que não existe, né? Então, fazer uma máquina de roçada, que seja um herbicida mecânico. E a gente já vê, né, algumas possibilidades surgindo, né, no exterior, com essa metodologia de eliminação, né, de plantas daninhas e de entrelinhas. Com certeza. E por que não, né, a gente aqui no Brasil ter acesso, né, com a nossa amplitude de produção aqui, é uma tecnologia que vem para agregar, com certeza. E agora, gente, estamos chegando aqui no final da nossa conversa, da nossa prosa, e agora eu vou convidar o Daniel para estrear aqui o nosso novo quadro. E aí aqui eu tô usando todo o meu sotaque goiano, que carinhosamente chamamos esse quadro aqui de Sorta o Verbo. Sorta o Verbo! É um quadro onde o nosso convidado pode falar sem filtro sua opinião sobre alguns assuntos que a gente vai trazer aqui. Então, gente, tirem as crianças da sala aí, porque agora o Daniel vai dar opinião muito sincera sobre alguns temas. Cuidado, hein? Cuidado com as Mas perguntas. pode falar tudo que vier na mente mesmo, Daniel. O que a gente quer ouvir é o que o produtor precisa, o que ele acredita e quais são os desafios que ele tem. E aqui, para a primeira pergunta, o pessoal está querendo entender, né? O Otávio Oliveira, que é gerente comercial da Precision Analytics, é uma startup aqui da comunidade. Olá, eu sou Otávio Oliveira, gerente comercial da Precision Analytics, e a minha pergunta é o seguinte: como que funciona hoje o monitoramento da produtividade e da qualidade da safra, né, dos produtores? Se isso é feito de forma manual, depende de pessoas, se já existe ali, se eles já estão utilizando alguma solução baseada em câmeras, inteligência artificial, né? E caso hoje seja manual, né, se há o interesse deles, né, o quanto que eles estão interessados em experimentar soluções baseados em câmeras, né, e inteligência artificial, né, seguindo o conceito de visão computacional, para poder avaliar a efetividade dessas soluções em relação ao processo que eles já têm hoje manualmente. Eu usei muito tempo o Field View, né, a gente parou de usar porque a gente tinha uma dificuldade operacional de utilização. A gente tem 7, 8 máquinas colhendo aí na nossa safra, a gente às vezes pega pessoal de fora e às vezes no meio da operação chega mais 5, 6 máquinas. E aí a gente não consegue, sempre a gente não conseguia fazer mapas de produtividade em tempo real, né? Então a gente veio utilizando, eu vim substituindo não os mapas de colheita em si, né? Então a gente tem um problema operacional de funcionar isso, gostaria muito de ter, tá? Gostaria muito que funcionasse, mas para mim não funcionou nesse caso dessa tecnologia. Para outros produtores funciona, né? E vai bem. Só que a gente colocou agora alguns mapas de NDVI para a gente ver imagens no início e no final, e aí eu tomo algumas decisões baseado nesses mapas de massa, né? De massa de vegetação. Então, sim, gostaria de ter alguma tecnologia que funcionasse nesse sentido, porque de fato a gente consegue entender as manchas e trazer, por exemplo, eu quero fazer uma compostagem naquelas manchas eu quero colocar 5 toneladas em vez de 2 ou 3, né? Então dá para a gente trabalhar muito nessa parte de fertilidade do solo, pensando também na metodologia que a gente utiliza, né? Então os conceitos básicos de agronomia eles estão inseridos no NVA, né? De extração, de aporte de nutrientes, né? Então a gente precisaria dessas informações para tomar a decisão. Eu queria ouvir sua opinião, né? A gente tem discutido sobre inteligência artificial e não sei mais o que, tecnologia que vem aí, automação, robotização. Mas a gente sabe que o que chega mesmo para o produtor, tem chegado, que ele tem utilizado, são algumas poucas coisas. E aí eu queria ouvir, né, qual que é a sua visão sobre as startups do agro, né? Oi, eu sou o Luca,
sou engenheiro agrônomo e gestor de comunidade aqui no PwC AgTech Innovation e eu queria saber qual é a sua visão sobre as startups do agro. Elas estão conectadas ou não com a realidade do campo? Não estou me lembrando de alguma que assim, falou, nossa, mudou a agricultura do país, né? E geralmente é o intuito dessas empresas de tecnologia, né? Falou, nossa, divisor de águas, né? Ou mudou alguma operação, não precisa ser mudar, nossa, ser grandioso, mas assim, facilitou absurdamente. A gente tem muita parte que está ajudando muito o agricultor hoje, por exemplo, é a gente ter a internet no campo, é ter o trator funcionando em tempo real, com a gente entender o que está acontecendo. Essas operações estão muito boas, né? Eu acho que eles estão evoluindo um pouco mais rápido, né? Na parte agronômica, elas fazem muito mais do mesmo, né? Vamos trabalhar com biológico, vamos trabalhar com... Entendeu? Mas não integra isso de forma que faça uma grande diferença. Eu acho que falta aí uma conexão com as startups. Eu até montei uma startup um tempo atrás de comercialização no sentido de compra, né? O agricultor poderia comprar de qualquer lugar, né? Por exemplo, eu estou aqui, eu recebo as cotações de uma cidade a 300 quilômetros daqui, que às vezes tem um produto mais barato que o meu. E as multinacionais, olha como que é disruptivo isso, né? Eu só coto com 4, 5 empresas. Qual é a certeza que eu tenho que eu estou comprando bem, né? Então, por que eu não posso comprar lá sei lá, no Goiás, alguma coisa? Então, as empresas, elas moldam, fecham as precificações. Lá no Rio Grande do Sul, o cara paga o dobro do saco de milho daqui do Mato Grosso. E o agricultor nem sabe disso, né? Então, eu acho que falta essa transformação em dar poder para o agricultor, né? Eu acho que as startups têm que pensar isso, na facilidade e em resolver problema. Só que não só na teoria, a gente tem que fazer isso na prática, né? De que forma que eles fazem, né? Mas eu sou um amante aí da tecnologia e de startup, né? Eu torço muito para que alguma surja aí e resolva muito problema aí do agricultor, né? Essa minha aí, se alguém quiser comprar, tá à venda. Não consigo tocar tudo. Daniel abrindo aqui uma rodada aí, ou de investimento. Ele tá pronto, gente. Bom, o recado foi dado, né, gente? Tem que ser soluções aplicáveis e integradas, né? Não adianta a gente querer resolver um problema muito específico que não vai conectar, né? Que não vai trazer essa visão desse sistema complexo, né? Como o Daniel trouxe aqui pra gente. Então, fica aí o recado, gente. Mais integração, mais visão do que é essa realidade do campo. E aí, Daniel, talvez essa aqui, né? Você trouxe muito, você produz os insumos, tem toda uma metodologia. E aí agora eu queria ouvir sua opinião sobre a lei, né, dos bioinsumos que foi aprovada no final do ano passado. Olá, eu sou o Danilo, sou engenheiro agrônomo e gestor de comunidade aqui no PwC AgTech Innovation. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre a lei dos bioinsumos, que foi aprovada no final do ano de 2024. Primeiramente, a gente tem que agradecer muito à equipe do GAS, da BINS, do pessoal que cuidou disso, o Eduardo Martins, Rogério Vian, o pessoal que estava lá no front, né, em Brasília, cuidando disso, né, e de fato eles conseguiram fazer um grande avanço para a gente que é agricultor e que a gente produz dentro da fazenda para uso próprio, né? Quem quer vender, sim, tem que... assim, a minha opinião sempre foi que tinha que ter uma regulamentação, porque a gente ficava desprotegido, né? Quando você não tem uma regulamentação, você fica à deriva, né? Hoje não. Hoje é muito claro que o produtor pode fazer o on-farm, ele não pode vender. E toda a responsabilidade da produção e do uso é dele. É igual eu quero beber álcool ou não quero? A responsabilidade é minha, né? Então, isso trouxe uma força e uma segurança para a agricultura brasileira em poder ter a liberdade de fazer uma multiplicação on-farm incrível. Agora, sempre vai ter o pessoal, mas tem contaminante, não tem. Moçada, isso é responsabilidade de cada um. Vai buscar a tecnologia, porque a gente tem exemplos dentro do GAS, assim como o meu exemplo, brilhantes de produtos excelentes, né? Por que o produtor não consegue fazer um produto excelente? Consegue, né? É só ele ter critério, ter método, ter técnica, ter respaldo técnico para as pessoas ajudarem eles. Então é isso, cada um vai buscar o que acha melhor para cada um, né? Essa tem que ser sempre
o caminho aí da liberdade para a gente poder fazer e viver, ter um país harmônico, né? Então, o GAS e o pessoal que esteja à frente estão de parabéns, é um agradecimento eterno para todas as gerações, né? Tá escrito agora, tá escrito na lei, agora vamos embora para frente. Bom, muito obrigada, Daniel. Com certeza, né? O Eduardo está aqui também conectado com a gente. Aí um abraço para o Eduardo. Ele tem feito um trabalho incrível à frente do GAS. É um grupo que tem tentado, né, cada vez expandir as fronteiras da agricultura regenerativa, de levar conhecimento para o produtor. E é extremamente necessário, que a gente só vai conseguir transformar o agro se o produtor tiver conhecimento, se ele tiver acesso à informação, né? Bom, gente, nosso tempo que acabou, mas essa prosa, ela pode continuar. Daniel, muito obrigado por ter topado aqui, estar conosco. Se conectem com o Daniel, gente. Vou pedir para o Daniel deixar o arroba dele aqui, vocês irem lá acompanhar ele no Instagram dele também. Ele está sempre mostrando, né, as práticas lá dentro da fazenda. Então é super legal acompanhar ele. Sempre traz muito conhecimento, acho que isso é super relevante. A gente vem nesse movimento, né, de educação para o agro, que com certeza faz a diferença. E aí, né, vamos deixar aí o arroba. Daniel, muito obrigado pela sua participação. Espero que a gente consiga ter mais um bate-papo aí qualquer dia e a gente fica à disposição também. Ótimo, obrigado, Natália. Acho que é sempre bom a gente ter essa liberdade que vocês deram para mim, de poder expressar e falar e não ter problema de corte, ou isso aí você não pode falar. Desde o começo vocês foram muito livres. É difícil eu participar de podcast, hein? Aliás, já neguei muitos, quase todos. E aí eu queria deixar uma última frase para os agricultores, que o passarinho que nasceu dentro da gaiola, ele acredita que a vida é lá dentro, tá? O agricultor está muito preso nesse sistema. Existe uma outra forma da gente produzir, tá? Então não é assim, como assim tem vida fora da gaiola, né? E é isso aí, moçada. Obrigado e até a próxima. Bom, pessoal, vocês ouviram aí, né? Baita de um recado, Daniel. Fiquem ligados, o segundo episódio vem aí. A gente espera vocês aqui também. A gente vai continuar falando de agronegócio, que funciona, também do que não funciona. Porque aqui, né, a gente sempre entende que tudo é aprendizado. Seja para não repetir, seja para continuar fazendo. Então, até a próxima. Eu aguardo vocês.